Foi no convés de um navio chegando da França, na entrada da Baía da Guanabara, que um senhor chamado Afonso Segreto inaugurou a história do cinema brasileiro. Tirando da sua bagagem uma câmera fabricada pelos irmãos Lumière, os inventores do cinema, e com certeza sensibilizado pela beleza da paisagem, filmou a Bahia com a cidade do Rio de Janeiro ao fundo. Pela primeira vez, uma imagem em movimento do Brasil era registrada em filme naquela manhã do dia 19 de junho de 1898. No navio e com equipamento francês, pelos olhos de um imigrante italiano, de fora para dentro. Levaria muito tempo para que a câmera mudasse de ângulo, passando a mostrar o Brasil de dentro para fora. O cinema chegou ao Brasil logo depois de inventado. Essa dança do ventre foi das primeiras cenas filmadas por Edison nos Estados Unidos em 1893. Considerada escandalosa na época, acabou censurada. Edison também causou sensação filmando o primeiro beijo cinematográfico. Imagens como essas chegavam ao Brasil de navio, como aliás a maioria dos produtos que consumíamos na época. Palitos, roupas, louças e principalmente ideias. O Brasil do fim do século XIX era um país agrícola, recém-saído da escravidão e da monarquia. Aqui, na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, se realizou no dia 8 de julho de 1896 a primeira sessão de cinema no Brasil. Quase todos os filmes exibidos naquela época se perderam por causa da deterioração espontânea da película e dos frequentes incêndios. Muitos filmes foram guardados sem qualquer cuidado, outros simplesmente jogados fora. Se hoje podemos contar a história do nosso cinema, é graças ao paciente trabalho de pesquisadores e cinematecas. Com a ajuda deles, reunimos dezenas e localizamos centenas de filmes, ou fragmentos de filmes. Em meio a estes fragmentos, encontramos o fio da meada da nossa história. A história de um eterno recomeçar, da luta para fazer uma arte industrial num país subdesenvolvido, enfrentando a concorrência com filme importado e muitas vezes sendo seduzido pela tentativa de imitar o modelo supremo criado em Hollywood. Este foi o dilema de cineastas como Humberto Mauro, Adhemar Gonzaga, Carmen Santos, Lulu de Barros, Watson Macedo, Carlos Manga, Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Através deles, o cinema brasileiro consolidou sua personalidade expressa numa variedade de filmes. Documentários primitivos, flagrantes fascinantes de um outro tempo. O erotismo nos filmes de Humberto Mauro e seu grande épico, O Descobrimento do Brasil. Os musicais com os maiores nomes da nossa música. O que é que a Havaiana E algumas coreografias, no mínimo originais. Cenas antológicas das chanchadas com Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade e muitos outros. Hoje eu vou dançar o baião. Comigo é natureza, que cobra que não anda, não engole sapo. Atenção, meninas, Brotolândia, o gostosão quer saber quem é a primeira. Peraí, deixa que eu chego pra todas. Eu dou massagem em todas. Dramas com os nossos grandes atores Cacilda Becker e Jardel Filho. Você veio? Gosta chuva? Bom, Luciano. Aonde? Você vai ver. Tônia Carreiro,
e Anselmo Duarte. Zequinha de Abreu. Não bebo mais! O cinema independente com realismo de São Paulo Sociedade Anônima Em ordem! e Assalto ao Trem Pagador. Tá capendo, pessoal! E o cinema novo queria conquistar espaços para o nosso cinema em todo o mundo. Mais fortes são os poderes do povo! Matar um turismo, balear um dadá. O fascínio pelo cinema continua tão intenso hoje quanto na época da sua invenção. Das câmeras primitivas acionadas à manivela até os equipamentos eletrônicos dos nossos dias, um longo caminho foi percorrido em todo o mundo. No Brasil, novos filmes estão sempre sendo produzidos. As novas gerações continuam a serem atraídas pelas imagens em movimento. Mas nem sempre lembramos que o cinema brasileiro também tem um passado. E é essa história que veremos a partir de hoje em 6 programas que vão mostrar desde as filmagens pioneiras feitas no início do século até o aparecimento do cinema novo que inaugurou a era moderna do nosso cinema. No Rio de Janeiro, do início do século, a maioria dos filmes era exibida na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. No lugar onde hoje está o Teatro Glaucio Rocha, foi construída em 1907 a primeira sala especialmente planejada para ser um cinema. Era o Cinematógrafo Parisiense, visto nessa foto no dia de sua inauguração. Seu proprietário, o italiano Giacomo Rosario Staffa, era também dono de bancas de jornais e banqueiro do bicho. Os exibidores da capital projetavam seus filmes em teatros, cervejarias e circos. No interior, exibidores ambulantes iam de cidade em cidade. Marc Ferrez foi o melhor fotógrafo do Brasil no século XIX. Fascinado com cinema, se tornou exibidor. Foi dono do Cine Pathé, o terceiro do Rio. Gilberto Ferrez, neto de Marc Ferrez, conserva até hoje este antigo projetor do Pathé. Ele nos conta como eram os cinemas daquele tempo. A Cruz de Malta. Bom, o cinema é um cinema com 500 lugares, 600 lugares. O Pathé era muito bonito. As cadeiras eram de vime, que era uma coisa realmente fresca, não havia água fresca, não havia nada desse troço. Havia, você entrava, tinha um cinema com cadeiras de madeira ou de palhinha, e o som era feito por uma orquestra que sentava na frente e que tocava de acordo com o que a fita estava passando. Isso era o cinema. O mais antigo cinema do Rio ainda em funcionamento é o Cine Teatro Íris, inaugurado em 1909 com o nome de Soberano. Em frente havia o Cinema Ideal, que já desapareceu. Nos dias de estreia, as calçadas ficavam lotadas, as pessoas mal conseguiam circular. O cinema causava sensação. O cronista João do Rio escreveu na época que a cidade tinha 7 grandes prazeres. Entre eles, o machixe, os comícios de oposição e o jogo do bicho. Mas o delírio do momento, ele completava, era o cinema. O sucesso estimulou a produção local. A partir de 1908, aumentou muito a produção, especialmente de cantantes, filmes em que os artistas cantavam escondidos atrás da tela. Desta época só sobraram fotos. Esta é do cantante que fez mais sucesso, Paz e Amor. O palhaço negro Benjamin de Oliveira fez o primeiro peri do nosso cinema em O Guarani, de Antônio Leal. Estas cenas são preciosas. É a primeira vez que são exibidas na televisão. Os Óculos do Vovô, feito em 1913 na cidade de Pelotas, é o mais antigo filme de ficção brasileiro conservado. O filme é a história de um menino levado que pinta de preto os óculos do avô.
O velho leva um susto, achando que está cego, e manda chamar o médico. O vovô é o diretor do filme Francisco Santos. Português, bonitão, ator. Francisco Santos, diretor de Os Óculos do Vovô, era dono de uma companhia teatral. Neste casarão em Pelotas, funcionava seu estúdio chamado O Guarani. Os projetos de Francisco não foram longe. Quem conta é a neta dele, Yolanda Santos. Ele programou Anita e Garibaldi, mas parece que ele nem iniciou a produção. Ele programou que seria para ser filmado na Itália e no Brasil. Seria uma superprodução. Ele iniciou O Amor de Perdição e seria um elenco de primeira. E ele inicia a filmagem do Amor de Perdição. Quando, pela guerra, logo em seguida, a película virgem não chega ao Brasil, a importação é segura e ele, não vendo possibilidade, não tendo como, ele fecha as portas da Guarani, mas aí ele perde muito dinheiro. Dos outros filmes da época só existem fotos. Depois do primeiro Guarani, com um ator negro, foi feita a nova versão onde Peri era um italiano de olhos azuis chamado Vittorio Capellaro. Esta é talvez a imagem mais antiga preservada do cinema brasileiro. É o coronel Antônio Franco Junqueira, reunido com a família no jardim da sua casa em Belo Horizonte. Foi filmada por Aristide Junqueira em 1909, 4 anos antes de Os Óculos do Vovô. Esse jovem mineiro, diante da câmera, não resistiu à novidade. O mesmo Aristide Junqueira filmou a família Bueno Brandão em Belo Horizonte em 1913. A câmera exerce seu fascínio sobre todos. É interessante que a maioria das imagens preservadas da primeira década do século são pequenos álbuns de família. Quem sabe porque foram conservados com carinho familiar pelos descendentes. O comerciante mineiro Teófilo Tostes deixou um registro completo de sua família filmada no Rio entre 1910 e 1914. Hoje, o casamento de Nitinha parece um conto de fadas, com carruagens e vestidos longos no chão de terra. O primeiro filho do casal foi filmado um ano depois, no dia do seu batizado. No dia do casamento de Zaira, em 1914, a carruagem já foi substituída por um automóvel impecavelmente polido. Esse álbum de família que vocês viram foi filmado pelos irmãos Botelho, que também registraram essas imagens dos funerais do Barão do Rio Branco em 1912. O Rio de Janeiro parou para assistir o enterro. Até os cinemas fecharam por 3 dias em sinal de luto. Os irmãos Botelho foram 2 dos melhores cinegrafistas da época. Durante quase 40 anos, registraram imagens do Brasil. Outros pioneiros filmavam em quase todos os estados. No Rio Grande do Sul, o alemão Eduardo Hirtz filmou uma excursão da Sociedade Recreio Juvenil no Capão do Pontal. Para esse passeio, no dia 8 de dezembro de 1912, homens e mulheres vestiram branco, chapéus enfeitados de flores e longos vestidos esvoaçantes. Trajes perfeitos para um baile no campo. A música devia ser uma polca. Este importante documento foi feito na Amazônia em 1911 por um cinegrafista desconhecido. Aproximando-se da câmera no meio de um grupo de índios, está o antropólogo Edgar Roquette Pinto.
Homem de múltiplos interesses, já se interessava em conservar imagens brasileiras do período, preocupação rara na época. E foi na Amazônia, filmando os desbravadores, que surgiu o maior documentarista do início do século, o Major Luiz Tomás Reis. A ele devemos a memória viva do que foi a epopeia da Comissão Rondon. O Major Tomás Reis começou a trabalhar com o General Rondon em 1912 e acompanhou durante 16 anos todas as suas expedições pela região amazônica. Com extrema cuidado, registrou o que via: o dia a dia dos índios, os rituais, o artesanato e até as brincadeiras. O Major Reis filmou também algumas atitudes desconcertantes dos brancos, inclusive a distribuição de uniformes para índias e índios, uma melancólica tentativa de impor os hábitos da cultura branca. Os índios certamente não entenderam nada. O Major era um autêntico pioneiro. Quando necessário, revelava seus filmes em laboratórios improvisados no meio da selva. O Major Tomás Reis morreu em ação. Em 1940, quando filmava a demolição do quartel-general no Rio, foi atingido por uma parede. Morreu com a câmera na mão aos 60 anos. Veja no próximo segmento a visita do rei Alberto da Bélgica ao Brasil, a Revolução de 23 no Rio Grande do Sul e a caça ao jacaré na Amazônia. Anos 20, Porto de Santos. Nesse navio está o homem mais rico do país, o conde Francisco Matarazzo, que chega da Europa. Na viagem de trem até São Paulo, o povo vai para a estrada saudar o conde. As homenagens continuam na mansão Matarazzo, na Avenida Paulista. Filmagens como essas eram o principal ganha-pão dos produtores de cinema da época, os homens que faziam as cavações. A explicação do nome é que os produtores visitavam industriais e fazendeiros para cavar dinheiro para seus filmes. Dono de gigantesco império econômico, o conde Matarazzo foi um dos alvos preferidos dos cavadores. Um desses cavadores era o cinegrafista Tomás de Túlio. Hoje, aos 89 anos, ele relembra diante dos portões da Vila Matarazzo como funcionava a cavação. O meu negócio justamente era vender a ideia, né? Então eu tinha vendedores que ganhavam porcentagem. Eles se viravam então para conseguir naturalmente um contrato para fazer um filme de propaganda. E esse filme de propaganda era feito à base de metros, né? Eu dava uma ideia, olha, isso vai custar tanto, mais ou menos, tanto o metro e tal. E uma vez filmado, aquilo era exibido para os interessados todos no cinema local. O tempo era cinema silencioso, não havia som, não havia nada, né? E era muito letreiro. E o letreiro também custava por metro, né? E eu apresentava aquilo tudo, era exibido, ficava todo mundo satisfeito, eu recebia naturalmente, entregava as latas, né? Enquanto não me pagasse, eu não dava. Quase todos os acontecimentos da vida da família Matarazzo eram filmados. Muitas legendas são em italiano. Provavelmente, esses filmes eram exibidos na Itália. Aqui, o conde com o empresário José Hermílio de Moraes, da Votorantim. José Hermílio era outro alvo certo das cavações. Esse filme sobre as tecelagens Votorantim era exibido todos os anos para os funcionários no aniversário da empresa, numa sala de cinema na própria Votorantim. As cavações, na década de 20, eram uma fonte de dinheiro para os cinegrafistas. Hoje são documentos valiosos. Essas imagens mostram como foi o início da industrialização no Brasil. Atrás do dinheiro, os cavadores também chegaram às fazendas de café do interior. Homens como Tomás de Túlio viajavam por todo o interior de São Paulo filmando cafezais, fazendeiros e suas famílias.
fazia-se cavações em todo o país. Em Belo Horizonte, o italiano Higino Bonfioli registrou a visita do rei Alberto da Bélgica. É impressionante a qualidade da imagem, a luz, o brilho, a nitidez de um filme feito há 68 anos e a segurança da câmera que se move em longas panorâmicas. A ocasião era de alto luxo. Os homens de fraque e cartola, as mulheres numa elegância impecável. Afinal, trata-se da primeira vez que um chefe de Estado europeu pisa no Brasil. Na década de 20, os irmãos Botelho trabalhavam para o governo federal. Eles filmaram a campanha do futuro presidente Arthur Bernardes e nos deixaram as primeiras imagens de um comício político que se tem notícia. No Rio Grande do Sul, Benjamin Camozato filmou a Revolução de 23, quando lutavam maragatos e pica-paus. Estas imagens mostram que os nossos cinegrafistas começavam a se libertar do cerimonial para filmar o real. No lugar de enterros e recepções, um grande acontecimento político. Getúlio, os Botelhos, Bonfioli, Camozato eram cinegrafistas e desbravadores. Nos deixaram um legado que não tem preço. Imagens vivas de nossa história. Mas o melhor deles foi um fotógrafo português de enorme talento, Silvino Santos. Apaixonado pelo cinema, o grande sonho de Silvino era filmar a Amazônia, que ele chamava de Segundo Éden. Em 22, ele fez No País das Amazonas. Em cada imagem está o encanto que Silvino sente pela região. Cada enquadramento mostra uma maneira muito pessoal de olhar com a câmera. O voo das borboletas, a elegância da garça. Silvino gostava muito de trucagens e fez algumas sensacionais para a época, como essa com as flores. Ou com os guaranás. E documentou o princípio do fim de várias espécies. A caça do jacaré, a pesca do peixe-boi, hoje praticamente extinto. Essa aventura na selva fez muito sucesso na cidade grande, ao ser exibida entre o que havia de mais moderno no país na exposição do centenário da independência do Rio de Janeiro. Na noite de estreia, Silvino usou esse exótico chapéu de pelo de onça. O filme e o chapéu causaram sensação. O filme ganhou a medalha de ouro da exposição e Silvino filmou as últimas novidades. Este hidroplano levava visitantes para um passeio aéreo pela Baía da Guanabara. Nesta mesma época, Silvino fez os fragmentos da Terra Encantada. A Terra Encantada é o Rio de Janeiro de 22. Essa é a Avenida Central. A movimentada Rua do Ouvidor. A atual Cinelândia com a Biblioteca Nacional ao fundo. E Copacabana, com um único prédio grande na beira da praia, o Hotel Copacabana Palace. Depois, Silvino voltou para Manaus e viveu lá até morrer em 1970. Morreu pobre e meio esquecido. Português, italiano, espanhol, alemão, os nossos pioneiros no cinema eram na maioria imigrantes ou filhos de estrangeiros, como os húngaros Adalberto Kemeny e Rudolf Lustig, que chegaram com uma boa experiência da Europa e fizeram essa apologia à modernidade. São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole. Um documentário cheio de trucagens inventivas para a época, 1929. Nas cidades, os cinegrafistas criavam imagens de um Brasil moderno. Poucos iam para o interior registrar o outro lado do Brasil. Quando iam, era por um acontecimento especial como este, o aparecimento de uma jovem negra milagreira em Coqueiros, no interior de Minas. A Santa de Coqueiros é uma das imagens mais reveladoras do nosso cinema mudo, um dos raros momentos em que aparece o Brasil do povo. A câmera dos nossos cinegrafistas
preferia o outro lado da sociedade, como, por exemplo, o Carnaval de 21, filmado pelos irmãos Botelho, o corso elegante da Avenida Beira-Mar e o delicioso requebrado de uma jovem carnavalesca. O futebol no campo do Fluminense. Reparem a elegância da torcida, todo mundo de paletó e gravata. Carnaval, futebol e, claro, mulher. Essas jovens graciosas eram candidatas num concurso de Miss. Mas já naquela época, a mais linda, mais cheia de graça, era a garota de Ipanema. Veja no próximo segmento os primeiros filmes de ficção feitos em São Paulo, o nascimento do cinema erótico nacional e a obra-prima do cinema mudo paulista. Foi em São Paulo, já o estado mais rico do país, onde mais se fez cinema na década de 20. Um cinema feito por gente de origem humilde, imigrantes ou filhos de imigrantes. Marginal no mercado, modesto, o cinema brasileiro soube muitas vezes encontrar saídas criativas para essas limitações. É o caso desse filme, O Exemplo Regenerador, o mais antigo filme paulista de ficção conservado até hoje.